Full Metal Alchemist Brotherhood, uma obra muito querida pelos fãs. E nesse vídeo vou falar dos 7 pecados capitais, ou 7 homúnculos, se preferir, e fazer um paralelo de como eles representam, muito desse pecado realmente do ser humano, em muitas características desses personagens. No caso, são os antagonistas da série. Mas eu não vou falar sobre o homúnculo pai. Nesse vídeo, obviamente, vai ter spoilers, porque vamos falar desses antagonistas que basicamente estão na obra inteira. Então sim, vai ter spoilers, então caso você nunca tenha visto essa obra, é melhor você ir lá ver. Eu já comentei de Fullmetal sem spoilers, então eu vou estar deixando nos cards. E se você caiu aqui e ainda não me conhece, eu sou o Urges. E sem mais delongas, vamos com o vídeo. Antes de começar a falar de fato dos personagens, vou falar um pouco aqui sobre o conceito de pecado capital, que é os 7 pecados capitais. Bem resumidamente aqui. Se trata de uma classificação de condições humanas mais conhecidas como vícios que precedem o surgimento do cristianismo, mas que foram usadas posteriormente pelo catolicismo para educar os seguidores para que possam controlar os instintos primitivos do ser humano e, consequentemente, se aproximar de Deus. Vamos começar falando do pecado da luxúria, que basicamente é a emoção de intenso desejo pelo corpo. Luxúria, ou lust, é a única mulher desse grupo de pecados, o que, considerando o pecado que ela representa, ao meu ver faz muito sentido. A sua personalidade é até que bem única entre os pecados, seus irmãos, pois, diferente da maioria que claramente mostra seu pecado para os outros, ela meio que faz o inverso. Vamos dizer que, por ser bem bonita, ela faz com que os outros sintam esse sentimento de luxúria por ela. E claro, ela usa isso a seu favor para manipular, já que ela gosta de resolver tudo pelas sombras. Isso acaba sendo meio que perfeito. A habilidade única da luxúria é a lança suprema, onde basicamente ela consegue estender seus dedos. Acredito que isso seja uma clara simbologia para a beleza, já que as mulheres têm mais essa questão de pintar a unha, por exemplo. Então acho que isso faz muito sentido. Acredito que foi bem proposital da obra mostrar a pele da luxúria sendo queimada, pois temos o inveja também sendo queimado e não vemos a animação tendo esse cuidado. Pois no caso da luxúria, acredito que em toda essa questão da beleza, que ela usa como arma de manipulação, sendo perdida. E enfim, quando ela morre, ela de certa forma não se importa de perder para um homem como Roy, que era tão honesto, mostrando ter talvez certo interesse pelo mesmo. Isso é bem contraditório, ela que manipulou um companheiro do Mustang utilizando de seus atributos físicos foi morta pelo homem que ela de certa forma admira, embora momentos depois ela amaldiçoe o Mustang de certa forma. Indo agora para Gula, que basicamente é o desejo insaciável por comida, bebida ou até mesmo drogas. Gula, ou gluttony, é um pecado com aparência mais caricata, onde é basicamente um cara careca e gordo. Ele talvez seja o homúnculo mais gentil e ingênuo, só pensando em comer, embora demonstrou ter fortes sentimentos para com seus irmãos, em especial com a luxúria, e um dos únicos que não parece ter qualquer desprezo pelos humanos. Gula parece pegar bastante desse sentimento das pessoas que só pensam em comer desfreiradamente, e exatamente por isso não raciocinam muito bem. Pessoas obesas por muitas vezes comem como uma forma de conforto para sua dor. Então, ao meu ver, faz muito sentido o Gula ser mais emotivo. Vemos toda essa questão de comer, até mesmo em sua habilidade única, que é a falsa porta da verdade, onde digamos que fica lá tudo que ele comeu. Lembrou até um pouco o Majin Buu de Dragon Ball. Agora, em relação à sua morte, Gula, que sempre queria comer tudo, acaba sendo devorado pelo seu próprio irmão, o Orgulho, que falaremos mais pra frente. Agora vamos com a preguiça, que basicamente é a aversão ao trabalho, bem como negligência ou até mesmo lentidão. Preguiça, ou sloth, ironicamente é o homúnculo mais veloz. Em seu visual temos um par de algemas concorrentes. Infelizmente não temos muito do preguiça, mas claramente ele parece ser utilizado para mostrar para o público as pessoas que basicamente não têm objetivos e preferem só seguir alguém cegamente sem pensar muito sobre. Pois essas pessoas têm preguiça de pensar por si mesmas. Acredito que por isso ele usa um par de algemas. E embora possua habilidade única
que é a velocidade suprema, o preguiça simplesmente evita utilizá-la porque ele tem preguiça de levar o combate a sério. Ele diz o tempo todo que é chato pensar em algo ou até mesmo fazer algo, mas ainda assim faz. Parece muito claro que a autora quis usar esse homúnculo para mostrar um pouco sobre as pessoas que pensam igual, que ainda que tenham talentos, por terem preguiça de viver a própria vida, simplesmente preferem só relaxar e obedecer ordens. Até em seu momento final, ele pergunta a si mesmo o que é a morte, mas pensar nisso é cansativo demais também. E agora vamos com o pecado da inveja, que basicamente é o sentimento de angústia ou até mesmo raiva pelo que o outro tem. Inveja ou envy é um homúnculo que não falarei muito aqui, pois quero fazer um vídeo específico sobre ele, mas falarei um pouco. Tem toda essa questão da inveja dele. Fica claro durante a série que basicamente ele tem inveja do lado bom da humanidade, como os humanos, mesmo fracos, conseguem se importar com os outros e amadurecerem. Exatamente por isso que ele sempre estimula o pior da humanidade, o que faz ele ser bem cruel. Acho que a própria questão dele ter a habilidade de se transformar nos outros já mostra bastante, toda essa inveja que ele tem. Ao ser confrontado pelo Edward sobre a inveja que ele sente dos humanos, ele acaba entrando em um conflito interno e acaba escolhendo tirar sua própria vida. Prosseguindo, e vamos com o pecado da ira, que basicamente é uma das emoções mais intensas e frequentes, que pode ser definida como uma pretensão de causar dano e hostilizar alguém. Ira, ou Warrant, ou ainda King Bradley, é até que tranquilo, porém quando fica com raiva libera o seu pecado em toda a veracidade. Isso fica claro em suas batalhas, que tendem a ser bem brutais. Embora ele não pareça ter um claro ódio pela humanidade, ele em alguns momentos parece não gostar muito dos humanos, quase como se estivesse falando para o lado humano dele mesmo. Ele parece ser um pouco insensível, como quando diz que é irritante o choro da filha do Hux. O Ira, que viveu uma vida inteira com um roteiro pronto do que faria, tem muito orgulho de ter escolhido sua esposa, pois foi a única escolha que ele teve por vontade própria. Ele despreza a ideia de fidelidade e de se sacrificar pelos outros. Ira não possui um propósito ou desejo, apenas quer lutar até não aguentar mais. Em sua batalha contra Scar, ele diz, abre aspas, é maravilhoso estar assim, frente a frente com a morte. Meu único objetivo agora é lutar, até que eu não tenha mais forças para ficar em pé. Nada de hierarquia, passado, origem, raça, gênero ou nome. Nada disso importa. Não estou amarrado a nada. Luto por lutar sem ser em nome de ninguém. Isso faz com que eu me sinta bem. Eu finalmente consegui. Fecha aspas. Agora saindo do ira e indo para o pecado da ganância, que é basicamente o sentimento excessivo de possuir tudo para si, geralmente atribuído à riqueza material. Ganância ou greed é um homúnculo que pode se imaginar que quer tudo que o mundo tem a oferecer. Ele quer estar no topo do mundo. O ganância na real sente um vazio e acha que apenas sendo um tudo iria preencher esse vazio. Dá até para dizermos que ele tem um vazio existencial e usa isso como pretexto para sua vontade de ter tudo para si. Ele demonstra ficar um pouco irritado de ter seus companheiros mortos, dizendo que era porque são propriedades dele. Ele demora para entender, mas no fim ele entende que o que ele queria era companheiros de verdade, como de fato uma pura amizade. Sua habilidade única é a defesa perfeita. Acredito que a simbologia que podemos pegar é exatamente dessa questão dele querer proteger todos por conta da sua ganância. Ele acaba sendo o homúnculo que talvez morreu mais satisfeito, protegendo seus amigos e permitindo que eles alcancem a vitória. Embora eu também acho que o Ira morreu bem satisfeito. E para finalizar, vamos com o pecado do orgulho, que é basicamente o sentimento de satisfação de alguém pela capacidade, realizações ou valor de si próprio ou de outros. Pode ser visto positivamente como honra ou negativamente como arrogância. Orgulho ou pride, ou ainda Sally Bradley, é um homúnculo que eu também não falarei muito dele aqui,
pois, assim como falei sobre inveja, pretendo fazer um vídeo só sobre ele. Mas, continuando, vamos começar pelo visual dele, que é uma criança, que acredito que é uma simbologia e o sentimento do orgulho é infantil, talvez o mais infantil entre os 7 pecados capitais. Isso, no caso, se referindo ao recipiente que ele usa, pois digamos que sua forma real é sombria e irregular, assim como era o homúnculo pai quando estava no frasco. Ele tem bastante orgulho de ser um homúnculo e despreza imensamente os humanos. Na real, o orgulho só vê todos como ferramentas, inclusive seus próprios irmãos. Ele tenta manter seu ego sempre acima de tudo para ocultar o seu verdadeiro desejo, que era simplesmente ter uma família. Após ser reduzido à sua forma original por Ed, agora sem memórias do passado e envelhecendo normalmente, o orgulho pode finalmente ter a família e ter a mãe que sempre quis. E agora com as minhas considerações finais, eu achei muito interessante notar esses detalhes nos 7 pecados capitais. Obviamente, alguns acabam tendo mais características para ressaltar aqui, outras menos, mas eu achei todos interessantes. O cuidado que a autora teve de botar alguma coisa, né, para realmente querer dizer alguma coisa com cada um deles. Eu achei realmente muito interessante. Mas eu queria saber a sua opinião, o que você achou desse vídeo. E qual o seu pecado capital de Fullmetal favorito? Deixa aí embaixo. Mas basicamente é isso. Ainda trarei mais vídeos de Fullmetal. Só nesse vídeo aqui eu já prometi 2 vídeos. Vou fazer um vídeo específico do inveja e outro específico do orgulho. Fora esses 2, eu ainda pretendo trazer mais vídeos. Nos vemos em um próximo vídeo e tchau!